Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nosso primeiro Keynote Speaker de hoje, que é o André Fleury. Ele é Cyber Lead para a América Latina na Accenture. Ele vai estar abordando o tema Anatomia de um Ataque Cibernético. O que aprendemos liderando a resposta a incidentes de 16 dos 20 maiores casos do Brasil entre 2020 e 2022. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por abrir um espaço na sua agenda e ajudar a gente aqui a trazer esse tema tão importante para aqueles que acompanham o nosso CISO Fórum Brasil 2022. Seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos aí da BIS Eventos pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã aqui de terça-feira, nesse São Paulo bem nublado que está hoje. Vamos entrar então no tema, da gente contar um pouco o que aconteceu nesses últimos 2 anos de pandemia e o que a gente aprendeu durante esse período, fazendo a boa parte, 75% dos ataques cibernéticos que aconteceram no Brasil, dos grandes ataques, né? Antes de começar, eu gosto muito dessas duas frases do Bruce Schneier, né? E eu acho que a gente deve cada vez mais conversar sobre essas frases e o que elas significam, quando principalmente a gente fala com pessoas de fora da área de segurança, né? Quando a gente fala com o board, quando a gente fala com o C-level das companhias que não estão ali no dia a dia da área de segurança e não entendem exatamente como é que os ataques acontecem, né? Parte do que eu vou falar aqui nessa palestra, para quem é CISO e viveu um ataque cibernético, vai ser talvez a confirmação do que já conhece, né? Mas talvez seja interessante para levar isso adiante para outras áreas das empresas. Essas duas frases, né? Se você acha que tecnologia resolve o problema de segurança, você não entendeu nem os problemas e nem a tecnologia, eu acho que é bastante relevante porque a gente vai falar aqui e pela história que a gente viu nos ataques cibernéticos. Boa parte dos ataques, desses 16 que a gente fez a resposta a incidente, quando a gente fala 16 dos 20 maiores, né, imaginem os 20 maiores casos que aconteceram nesses últimos 2 anos e vocês lembram porque saíram na mídia. Então, são grandes empresas, foram ataques destrutivos, teve paralisação de operação, né? Desses 20 maiores casos, em 16 deles a gente foi chamado para fazer a resposta a incidente. E na grande maioria desses casos tinha havido um investimento muito grande em tecnologia. Em soluções de tecnologia que poderiam ou deveriam ter prevenido esses ataques. Então, essa frase ela é bastante importante. E a segunda frase, né, que os amadores hackeiam computadores e os profissionais hackeiam pessoas, né, ainda não estamos no nível de hackear pessoas lá de IoT, de parar um marca-passo. A gente sabe que isso é possível, mas isso ainda não é amplamente realizado. Mas aqui nós estamos falando de hackear pessoas muito no sentido de engenharia social, né? E isso também foi presente na grande parte dos ataques que aconteceram. Então, com essa introdução, o tema dessa conversa nossa aqui hoje, dessa palestra hoje aqui, é a anatomia de um ataque cibernético, o que nosso time de resposta a incidente da Accenture aprendeu, né, trabalhando em 3 a cada 4 grandes incidentes que aconteceram no Brasil nos últimos 2 anos, tá? E basicamente durante o período de pandemia, né? Inclusive o primeiro deles para a gente foi bastante icônico, porque ele foi na semana 2 ali da pandemia. Então não tinha aeroporto, os aviões estavam todos no chão, não tinha hotel, quer dizer, até para a gente viajar e ir para o local foi um transtorno bastante grande. Vamos começar aqui falando sobre escala, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente começa a falar sobre os ataques e como eles aconteceram e quem fez esses ataques, né, boa parte das empresas me perguntam, quando eu falo com o presidente, quando eu falo com o conselho, ou com o CEO, com o CIO, me perguntam o que eu devo me comparar, qual é o benchmark, né? Como é que está o meu investimento, como é que está a minha maturidade com relação àquela companhia ali que é a minha concorrente, né? Aquele outro banco do mesmo porte que eu, aquela outra telecom, ou aquela outra empresa de varejo,
né? Como é que eu posso me comparar para saber se eu estou ou não investindo o suficiente, eu tenho ou não a maturidade no nível que eu deveria ter para resistir a essa grande onda de ataque, para ter uma resiliência maior, né? E a resposta normalmente que eu dou é que essa pergunta está errada. Eu não devo me comparar com o vizinho, né? Porque a escala do ataque é global, a ameaça do ataque é global. Né? Os mais antigos vão lembrar que a gente antigamente falava que eu colocava tranca no carro porque o carro do lado não tinha tranca. Aí o ladrão de carro ia roubar o carro do lado porque ia ver que é mais fácil roubar o carro do lado porque o meu estava sem tranca. Essa comparação hoje ela é global. Né? Eu posso, se eu quero fazer um ataque a um setor financeiro, se eu sou um adversário especializado em setor financeiro, eu posso fazer isso contra uma empresa na Alemanha, contra um banco na Alemanha, ou contra um banco no Chile. Qual dos dois é mais fácil? Porque a distância física não me impede de nada. Então eu não preciso mais eu não devo me comparar com um colega do lado. Qual é o benchmark do mercado brasileiro? Qual é o benchmark do mercado de varejo brasileiro? Eu tenho que ter um nível de segurança ou de resiliência cibernética de acordo com a ameaça, que ela é global. Né? Exemplo dessa ameaça global tá aqui, o Lockbit 2.0 foi um que a gente atuou muito contra, fizemos várias respostas a incidentes onde eles estavam envolvidos nisso, né? A origem provável deles é da Rússia, né? E foi um dos que mais faturou dinheiro, né, com ransomware, com ataque de ransomware aí por esse gráfico que a gente tirou, sabe, um pouquinho antigo, mas do Q3 do ano passado, né? Ah, ah, tem um ano mais ou menos esse gráfico. Então, a atividade deles, né, é global. Eles atuam hoje como uma franquia global, na verdade. Né? Então, sim, eu não tenho que estar olhando para o vizinho, eu tenho que estar olhando para a ameaça. Eu não tenho que estar olhando para dentro, para as vulnerabilidades, eu tenho que estar olhando para fora, para as ameaças. Né? E com base nas ameaças, eu fazer um planejamento de defesa. E além disso, né, ninguém está nessa brincadeira mais ou a grande maioria não está nessa brincadeira mais por uma questão política, por uma questão de hacktivismo, né? Apesar de existir o hacktivismo bastante, a maior parte desses caras são profissionais, a maior parte desses grupos está buscando financiamento, está buscando dinheiro, né, para o crime que eles realizam. Muitas vezes é uma cadeia de valor aí de crime, né? E eles estão buscando recompensa financeira. Quer ver um exemplo bem prático disso hoje no Brasil? A gente mostrou um cara global, um russo, né? Mas vamos mostrar aqui o El Patrone, né? Esse é um grupo brasileiro que atua hoje vendendo informação. Né? Então, quando a gente fala nós vamos falar mais na frente um pouco sobre, por exemplo, roubo de credencial, né? Ou roubo de credencial ser uma das formas de entrada nas empresas, das formas de você conseguir penetrar, né? Você tem um El Patrone que por $200, né, em criptomoeda, você na Dark Web consegue comprar a informação de quem você quiser. Aqui tem um print da tela do time de Cyber Threat Intel negociando algumas coisas com eles, e à direita a compra de informação que o meu time fez a meu respeito, né? Porque a gente queria provar isso num cliente nosso. A gente não quis fazer com o próprio cliente, obviamente, por motivos que vocês vão entender. Então a gente fez com o meu nome. Basicamente, apenas o meu nome completo, André Monclaro Fleury, né? E a placa do meu carro. A placa do meu carro a gente entregou no processo só porque o meu carro é alugado da empresa, então não ia conseguir com o meu nome chegar na placa do carro, mas normalmente a gente consegue fazer essa associação. Esses dados que estão aí, ligados a dados, a pessoas que eu conheço, na coluna esquerda, da esquerda, na coluna do meio, documentos, né? E na coluna da direita, outros dados, foram todos os dados que o meu time conseguiu levantar em poucas horas de acesso à base de dados do El Patrone, depois de pagar para fazer esse teste. E lá na direita tem um gráfico mostrando
o trajeto que eu tinha feito naquela semana de São Paulo a Porto Alegre, né, através de dados dos pardais no meio do caminho. Tá? Então, nós estamos vivendo um mundo pós-vazamento. Se eu estou vivendo um mundo pós-vazamento, a segurança que a gente planeja, o mecanismo de defesa, a resiliência cibernética que a gente está desenhando para a companhia, ela tem que partir do pressuposto que os dados já foram vazados. Né? Que se alguém quiser, consegue ter acesso a todas as informações necessárias para criar um perfil, né, e trabalhar a engenharia social em cima desse perfil. Tá? Então, o nosso nível de segurança, né, a gente fala muito de Zero Trust e já leva Zero Trust, ou quase tudo em tecnologia é assim, né? A gente lá atrás falava de CRM e levava Customer Relationship Management em vez de um conceito de como é que eu me relaciono com o cliente para uma ferramenta de CRM. Então, nós em tecnologia temos muito essa tendência de tudo virar ferramenta. Zero Trust a gente também fala hoje e já leva Zero Trust para a ferramenta. O que nós estamos falando aqui é que nós temos que viver um conceito realmente de confiança zero. Né? Porque não é porque é o André Fleury que está se relacionando com um determinado cliente, né, ou com um determinado setor da empresa que você tem que confiar que é realmente o André Fleury. Né? Porque os dados estão ali, os dados estão vazados. Boa parte deles. Né? Histórico de dados, de vários lugares onde eu trabalhei. A gente tem até nome de vizinho, né? Nome dos vizinhos do prédio que eu morava no Rio, nome dos vizinhos do prédio que eu morava em São Paulo. A minha imagem congelou para mim aqui, mas eu acho que se eu não tiver mais... tá aqui, voltou. Ataques destrutivos, então. Vamos entrar basicamente nessa anatomia e como é que ela aconteceu. Né? E a gente traz aqui uma visão de 9 passos dessa anatomia do ataque cibernético. Isso aqui não é tirado de nenhum de nenhum estudo, de nada genérico, tá? Isso aqui é o nosso aprendizado nessas 16 respostas a incidentes. Tá? Primeiro tem a parte de reconhecimento, onde se aprende quem é a vítima, se aprende de que maneira eu consigo entrar, pego informações sobre o alvo, né? Vou no meu patrone da vida buscar informações sobre as pessoas, sobre os executivos, sobre os usuários desse alvo, verifico se já não existe credencial vazada, né, com usuário e senha, credencial completa vazada, sendo negociada na Dark Web em algum lugar. Então, se analisa toda a forma, tudo sobre o alvo. O segundo passo, eu começo a planejar a forma que eu vou entrar. Eu faço o scan de rede, eu começo a verificar se existe alguma vulnerabilidade que eu possa explorar, se existe algum misconfiguration, que alguém tenha deixado alguma coisa aberta na cloud que seja fácil de entrar. Enfim, eu planejo o mecanismo para fazer o delivery da minha caixa de ferramentas. Terceiro passo, eu vou fazer o delivery da caixa de ferramentas. Né? Chegou o momento do ataque. Eu vou colocar lá dentro, eu vou entrar de alguma maneira, eu vou colocar lá dentro todo o meu kit, né, para ser usado durante o ataque. Tendo o kit lá dentro, tendo o C2 se comunicando comigo, eu tendo todo o mecanismo montado, eu começo a fazer a exploração daquele ambiente. Né? E aí eu vou começar a efetivamente executar aquilo que eu fui contratado para realizar. Seja isso roubo de mais informação, roubo de informação confidencial, dados, segredos de negócio, roubo de dados em geral para depois fazer algum tipo de distorção, enfim, roubo de credencial, porque na verdade eu estou fazendo só um passo para uma outra coisa. Vou montar as backdoors para eu continuar mantendo o acesso. Né? Então, a permanência, garantir a permanência desse acesso é muito relevante, então eu vou continuar mantendo a permanência desse acesso lá dentro, né? Crio o C2, crio o comando e controle e começo a fazer essa filtração de dados.
Durante todo o processo, a etapa 8, eu tento me manter incógnito, né? Eu começo a entender, escalo privilégio ali no exploit, né? Eu começo a escalar privilégio, eu começo a fazer movimentação lateral, né? Sempre tentando detectar qual é o nível de monitoramento que existe, qual é o nível de segurança que existe, e eu conseguir ficar abaixo do radar. Então, se eu percebo que tem um nível qualquer ali que eu vou ter algum alarme com relação por exemplo, filtração de dados, eu vou criptografar, eu vou zipar e vou jogar pacotes pequenos de dados para não chamar a atenção de nenhum tipo de monitoramento. No final, eu posso ou não usar o ransom. Os casos que tiveram um ransom, eles têm um lado muito negativo, que parou a operação em função do ransom, né? E eles tiveram, talvez, aí, não dá para dizer que é lado positivo, mas os que não tiveram ransomware, você talvez até hoje não tenha descoberto o que foi roubado lá de dentro, né? E o que pode ser feito mais na frente, porque a maior parte dos casos que a gente trabalhou só foi detectado o ataque na hora que o ransomware foi parado. E quando a gente entrou para essa cadeia que está aqui, está nos 16 casos. Tá? Só teve um caso que não foi, 16 grandes casos, que não foi ransom. Nos outros, todos foram. E a cadeia é exatamente essa aqui, em todos os casos. Em quase todos os casos, tirando dois casos, os adversários estavam lá dentro há mais de 180 dias, em torno de 180 dias, né? Em torno de 4 a 6 meses, até 180 dias lá dentro. E em mais de um caso, era mais de um adversário. Né? Ou seja, você percebia que existiam táticas, técnicas e procedimentos diferentes em momentos diferentes do tempo, né? Onde provavelmente existia ali uma cadeia de valor. Alguém entrou e roubou dados. Alguém depois entrou, tinha um caso muito, muito específico. A gente via a movimentação 6 meses antes. E essa movimentação parou, a gente conseguiu evidências, né, que essa movimentação aconteceu e parou ali entre 180 a 100 dias antes do dia D. Dia D é o dia do ransom, ser disparado, né? Então tinha aquela movimentação ali parou. Teve filtração de dados, a gente não conseguiu verificar que dados foram filtrados, mas foram criptografados, mas teve filtração de dados, certo? Aí ficou um tempo sem movimentação nenhuma. Aí teve outra entrada com credencial roubada. Né? Claramente credencial roubado. Então, e com outras TTPs completamente diferentes. E essa segunda etapa veio até o disparo do ransom. Então, você percebe que tiveram duas movimentações, né? E provavelmente, a gente não consegue evidência sobre isso, porque não conseguiu informação na Dark Web, mas você provavelmente imagina uma cadeia aqui, uma cadeia aqui de, primeiro, um adversário que fez o roubo de dados, fez o roubo de credencial, né, exfiltrou esses dados, vendeu esses dados, mais na frente o outro adversário entrou com esses dados e completou o serviço até a hora do ransom, né? Então você percebe esse tempo gigante. Outra coisa que você percebe entre quase todos os casos que a gente passou, na verdade em todos os casos, foram casos evitáveis. Né? Foram casos onde existiam mecanismos para se imaginar que aquilo poderia acontecer, né? Existiam mecanismos para defender aquele ataque. Mas, seguindo, e eu não vou me estender muito no tempo aqui, porque talvez a gente possa fazer uma interação legal aqui com algumas perguntas de vocês, né? Eu vou trazer, em vez de só a notícia ruim e explicar esses casos que foram desastrosos, explicar casos onde o prejuízo foi bastante grande, né, com paradas gigantes de operação, como é que a gente poderia ter evitado o pior? Como eu falei, todos esses casos eram evitáveis, né? E eu gosto de usar algumas analogias com o mundo fora da área de cyber para facilitar a nossa conversa, dos CISOs, né, que são nossos clientes, com quem paga a conta, né, com quem define o orçamento, né, e entender o que a gente pode fazer para melhorar isso. Tem 4 figuras aqui na tela ligadas ao esporte. Né? E aí a gente vai trabalhar um pouco o que a gente aprendeu nesses casos, né? E como é que a gente pode fazer
uma associação com figuras do esporte, aqui 3 ícones do esporte, e aí um barco ali dessas World Cup de vela, que é da Espanha, se eu não me engano, ali, aquele grupo ali. Mas para a gente fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, né? Vamos ver se vocês vão conseguir adivinhar um pouco o que um dos maiores treinadores de basquete, o maior nadador da história, e na minha modesta opinião, o maior corredor de Fórmula 1 da história, podem nos ajudar aqui em termos de segurança. E como a gente poderia fazer para evitar, né, esses desastres. Vamos começar com o Ayrton Senna como ícone que sempre foi na área esportiva, inclusive com talvez a própria morte do Ayrton Senna ser um evento que a gente pode ser usado aqui como mecanismo de aprendizado para a área de segurança. Olha para as nossas organizações, olha para o investimento em tecnologia, olha para a inovação tecnológica que essas organizações fazem, e a gente, com a cabeça de segurança, pensa no quê? Quase que na sequência, né? Esses investimentos estão aumentando a superfície de ataque. Cada vez que eu coloco $1 a mais em tecnologia, né, eu estou criando vulnerabilidade. Eu estou desenvolvendo aplicativo, eu estou criando vulnerabilidade. Eu estou fazendo aumentando a minha infraestrutura, eu estou criando vulnerabilidade. Eu estou aumentando os devices conectados com IoT, com 5G, eu estou aumentando vulnerabilidade. Quanto mais tecnologia, maior a superfície de ataque. Pelo menos esse é o raciocínio de muita gente na área de segurança, porque a gente não tem, até hoje, a cultura do Security by Design. A gente fala muito disso, mas a gente não faz muito isso. Agora, a Fórmula 1 é um dos maiores exemplos de segurança by design. Apesar da morte trágica do Ayrton Senna, na época do Ayrton Senna, hoje, né, hoje morre muito menos gente do que na época do Ayrton Senna na Fórmula 1. E na época do Ayrton Senna na Fórmula 1, morria muito menos gente do que na época da Baratinha. E não dá para comparar um carro de Fórmula 1 de hoje com a Baratinha. A evolução tecnológica é visível. Todo o setor automobilístico ganhou muito, né, com a evolução tecnológica que veio da Fórmula 1. A Fórmula 1 faz evolução tecnológica, faz investimento em inovação, e dessa evolução tecnológica vem para o varejão, né, e chega nos carros que a gente utiliza hoje. Então, o aumento da tecnologia no setor automobilístico da Fórmula 1 especificamente, né, veio com segurança by design. E cada desastre que acontece, cada incidente, cada acidente, como o que matou o Ayrton Senna, por exemplo, né, torna o próximo acidente menos provável. É mais ou menos como os acidentes aéreos acontecem. Cada acidente aéreo torna o próximo menos provável. Por quê? Porque se aprende com aquilo ali, né, e se cria tecnologias para evitar que aquilo ali no futuro aconteça. E, além disso, todo investimento em tecnologia é acompanhado de investimento em segurança. Essa é a evolução da Fórmula 1. Então, a gente precisa mudar um pouco o mindset de que segurança está atrapalhando a inovação tecnológica, está atrapalhando o go-to-market de um novo produto, está atrapalhando o crescimento da tecnologia. Pelo contrário, poderia estar ajudando a manter o mesmo ritmo de inovação e crescimento, mas fazendo segurança by design, e não aumentando o risco tecnológico quando a gente corre com segurança, e corre com inovação e com tecnologia, mas não leva a segurança no mesmo ritmo. Eu busquei ali o barquinho velho, é ótimo, né? Aquele veleiro grande ali, porque eu queria alguma imagem que fizesse a gente refletir que segurança é um esporte coletivo. O CISO não é herói, o setor de segurança como um todo não são os heróis ou as heroínas, né? A responsabilidade da empresa como um todo, mas mais do que da empresa como um todo, de todo o ecossistema em volta dela. Se você é CISO hoje de uma grande organização, de um líder no setor no Brasil, e você tem centenas de empresas
que orbitam e que vivem do relacionamento com a tua empresa, né? Pensa na responsabilidade que essa empresa tem, né, de levar a cultura de segurança para todo o ecossistema. Até porque a segurança dessa grande empresa, que muitas vezes é uma espécie de âncora de um determinado setor, né, ela está diretamente ligada à segurança das empresas que estão prestando serviço ao redor. Um dos grandes ataques que a gente, pelo menos um, que eu me lembro agora de cara, né, dos grandes ataques que a gente participou na resposta a incidente, depois, entramos depois para fazer resposta a incidente, a gente percebeu que o ataque tinha sido originado num fornecedor e não na empresa. Né? Um fornecedor com VPN para essa empresa. Lá que tinha sido feito o ataque inicial, o alvo era essa outra empresa, mas acabou vindo para a empresa onde a gente atuou depois. Então, a segurança na cadeia de valor, segurança é um esporte coletivo, né? Toda empresa precisa ser envolvida com relação à segurança. Não adianta você colocar um time de segurança, que normalmente, quando é grande pra caramba, ele é 10% do time de TI, né? Sozinhos, não, um grupo, por exemplo, que faça AppSec, que faça Application Security, né, sozinho, não vai garantir a segurança numa empresa com 1.000 desenvolvedores. Tá? Esses 1.000 desenvolvedores têm que ter consciência, têm que ser treinados, têm que entender segurança e têm que entender a responsabilidade deles em não aumentar a superfície, as vulnerabilidades. Mesma coisa para o time de infraestrutura, mesma coisa para o time de negócios e para vários outros times da empresa. Segurança é um esporte coletivo. Agora eu vou dar aqui alguns segundos para vocês tentarem adivinhar por que o John Wooden, aqui, um dos maiores treinadores da NBA, né, uma das lendas da NBA, está aqui presente nesses 4 desenhos que estão aqui em volta. Ele ganhou 10 vezes seguidas a NBA nos anos 60 e anos 70. Ele cunhou uma frase que a gente fala muito em segurança: seja brilhante no básico. Essa frase é dele, a gente usa isso em segurança hoje, e a gente tem que realmente entender o que é ser brilhante no básico. Ele usou isso no basquete, né, e foi muito bem sucedido. A gente tem que usar isso em segurança também. Só que quando a gente fala ser brilhante no básico, vamos entender o que é o básico. O básico começa muito antes da área de segurança. O básico começa em processos. O básico começa na ideia do by design. O básico começa na rede, né? E como é que eu faço uma rede realmente segura? Eu tenho que pensar a segurança em tudo que eu faço. Então, como é que eu faço a rede? A rede tem que estar segmentada, a rede tem que estar tem que ser feita com a cabeça de segurança, desenvolvimento seguro. E aí depois eu vou para outros itens que são mais ligados à segurança. Eu tenho que estar atualizando o patching, eu tenho que estar atualizando o sistema operacional, eu tenho que estar preocupado com o fornecedor que não tem mais, com sistema ou com solução que não tem mais suporte de fornecedor. Eu tenho que estar realmente entendendo quais são as ameaças, me preparando para elas. Eu tenho que fazer o básico. E esse básico, gente, nós todos que estamos na área de segurança, eu estou há 30 anos, eu vi muitos de vocês que estão aqui assistindo a palestra no aplicativo lá, conheço boa parte conheço alguns, né, de vocês, sei que estão militando na área há muito tempo também. O básico a gente conhece há 20 anos, 25 anos. Né? Esse básico precisa ser feito. Esse básico não foi feito nos 16 lugares aonde a gente entrou para fazer a resposta a incidente. Esse básico precisa ser feito. Aí vamos para o último caso do Michael Phelps, né? Para a gente fechar aqui a apresentação e passar para as perguntas, né? O Michael Phelps ganhou, vocês sabem, a história, o maior medalhista olímpico da história, ganhou 20 e tantas medalhas numa única Olimpíada, mas a que ele mais queria ganhar, que é a medalha, que é a prova que ele mais gostava, é a de 100 metros borboleta, que ele ganhou ouro e recorde mundial. Como é que esse cara treinava? Ele treinava pensando o seguinte: eu quero chegar nesse tempo, eu quero cumprir esse tempo aqui, eu vou treinar para cumprir esse tempo. Se eu cumprir esse tempo, eu bato o recorde mundial e ganho medalha olímpica, medalha de ouro. Né? Agora, o que pode me atrapalhar? Quais são os acidentes que podem acontecer ao longo do caminho? Né? Quais são os imprevistos que podem acontecer ao longo do caminho que vão me impedir, né, de ganhar o ouro
na Olimpíada e bateu o recorde mundial. E aí um desses, aí ele listou, né? Mas o caso que ficou famoso, ele falou: uma das coisas que pode acontecer é na hora que eu cair na água, o óculos cair. Ou cair, ou deslocar um pouco, entrar muita água aqui e eu não conseguir enxergar. Como é que eu vou ganhar o ouro olímpico sem conseguir enxergar? O que ele fez? Começou a treinar nadando vendado, nadando sem enxergar. E começou a treinar nadando dessa forma. E aí ele conseguiu entender que para ele ganhar o ouro olímpico, aquele ritmo que ele tinha que impor a ele próprio, para conseguir chegar no tempo que ele precisava chegar para ganhar o ouro olímpico, bater o recorde mundial, tinha, eu não lembro quantas, eu acho que eram 12 braçadas, né, de borboleta dentro da piscina, a cada perna de piscina. Tá? Então ele tinha que fazer aquilo. No dia da prova, caiu o óculos. E ele conseguiu fazer, acho que eram 12, se não me engano, as 12 braçadas. Ele tinha treinado para aquilo, ele nadou de olhos fechados, bateu o recorde mundial e ganhou o ouro olímpico. O que eu quero dizer com isso para a segurança? Nós temos que treinar. Nós temos que desenhar quais são os cenários possíveis. Nós temos que entender qual é a ameaça e nós temos que treinar contra essa ameaça. Todo mundo lembra das 3 mil e poucas pessoas, inclusive os heróis lá, bombeiros, né, os first responders, que morreram nos atentados de 11 de setembro. Pouca gente lembra que mais de 3 mil pessoas evacuaram aqueles prédios. E evacuaram aqueles prédios porque o líder de segurança patrimonial do World Trade Center tinha um ataque terrorismo entre as ameaças possíveis e treinava a cada tanto, não lembro de quanto tempo, evacuação das 2 torres inteiras. As pessoas estavam treinadas, sabiam o que tinham que fazer. Né? Só não evacuou quem estava acima da área afetada pelos aviões. E os bombeiros que subiram para salvar essas pessoas. Né? Esses foram os que morreram. Quem estava abaixo, mais de 90 andares, foram evacuados. Né? Em alguns casos, acho que uma torre 90, outra 80 e poucos, foram evacuados. Né? Isso é treinamento. A gente tem que estar treinado. A gente não pode reagir a primeira vez a um ataque quando o ataque acontecer. Os 16 casos onde a gente atuou, aquela foi a primeira experiência daquelas pessoas com um ataque cibernético. Nunca tinham treinado antes para um ataque, nunca tinha passado por um ataque antes. Tá? Então, a gente tem que treinar. Quando a gente treina, a gente consegue entender o que tem de errado com a gente. Bom, aí o que precisa ser melhorado? Ninguém é grande o suficiente para tratar segurança cibernética sozinho. Lembrem disso e muito obrigado. Tudo bem, André? Obrigado aí, excelente apresentação. Gostaria de agradecer aí a sua participação. Lembrando que quando você traz esses exemplos, né, a gente se coloca no lugar e vê que faz muita diferença. Eu acho que agora nos últimos tempos a gente está até na mídia, né? Muitas informações relacionadas a um ataque que uma rede de televisão recebeu, então mostrando que é importante não só as empresas grandes também saber que precisa estar preparado, quanto mais as pequenas, uma vez que isso tem aumentado grandemente. Né, pessoal, gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aí acompanhando com a gente. Fiquem à vontade agora para enviar suas perguntas, para que vocês possam tirar suas dúvidas, que de acordo com o que for chegando para a gente vai submetendo aqui para o André trazer essa resposta para você, tá bom? André, já iniciando aqui uma pergunta nossa, até para trazer um contexto um pouco mais sobre como que isso acontece. Hoje eu citei um pouco esse exemplo dessa empresa de televisão que com certeza deveria ter segurança, mas que de alguma forma acabou acontecendo ali alguma invasão. Eu gostaria que você pudesse até falar para a gente, normalmente, qual que é a porta de entrada para esses ataques? É algo comum, varia de caso a caso, até porque não só a segurança vem avançando, mas a maneira que as pessoas também, aqueles que tentam burlar os sistemas também avança, né? Infelizmente. Geralmente, qual é a porta de entrada para que isso aconteça, né? Para que essa variação também as empresas possam estar cada vez mais preparadas? Olha, existem algumas portas de entrada, né? Mas as mais comuns que a gente viu nesses últimos ataques foram 3. Vamos lá. Erro de configuração. Quando você, principalmente na nuvem, mas não só na nuvem, quando você coloca algum servidor virado para a internet,
né? Você tem um mecanismo ali, portas que devem ser ligadas, portas que não devem ser ligadas. A gente vê erros muito básicos, coisas que a gente conhece há mais de 20 anos que não deve existir, uma falta de um hardening que vai realmente ali garantir que está ligado só o que deve estar ligado. Então, erro de configuração é um exemplo muito utilizado como porta de entrada. Outro conjunto de coisas aí ligadas à engenharia social, o phishing, a engenharia social mais antiga, o roubo de credencial, né, que eu até usei como um dos exemplos que aconteceu nesses 16 casos, né, também é uma outra porta de entrada. Na engenharia social, ela acaba sendo usada para o roubo de credencial acontecer, e aí você tem o roubo de credencial. Aliás, rapidamente sobre isso, logo no início da pandemia, a gente viu um ataque, reportagens, reportes, como é que chama? Documentos sendo publicados por empresas que trabalham a questão do anti-phishing, com um crescimento gigante de phishing ali nas primeiras semanas, com todo mundo em casa. A gente claramente viu, olha, isso está significando o seguinte, roubo de credencial. Daqui a 3, 4 meses vai explodir os ataques com ransom, porque agora é phishing, estão roubando credencial. Daqui a 4, 5 meses vão estar utilizando isso para ataques com ransom. E aconteceu na sequência disso. E o terceiro caso é a exploração de vulnerabilidades que não foram corrigidas. Tá? Então, eu acho que esses são os 3 primeiros pontos aqui principais. Como eu falei antes, os 16 casos que a gente entrou eram evitáveis, se tivessem resolvido uma dessas 3 coisas. Excelente. Você falando até de phishing, é algo que as empresas, até pelo que eu passei, eu vejo que isso acontece muito no sentido deles enviarem e-mails testes, de fazerem treinamentos, de mostrarem para os funcionários da importância da gente identificar através desses e-mails suspeitos que possam chegar, né, para a gente não clicar e esse tipo de coisa. Mas nem sempre a gente acertava, mostrando cada vez mais esses invasores estão também se especializando em como enganar aqueles da ponta que estão mais vulneráveis, que é aqueles que recebem esse tipo de e-mail. No caso de vocês, até rapidamente para a gente encerrar, quais são esses adversários que vocês se depararam, principalmente considerando aqui o Brasil, que a gente vê através das estatísticas que a gente vem acompanhando nessas reportagens, cada vez mais no Brasil também esses ataques estão aumentando gradativamente, né? E esses adversários estão ficando cada vez mais modernos e a gente precisa também se modernizar para estar preparado para eles, que é o que a gente já está fazendo através do trabalho que você faz aí com a Century. Aqui de cor, aqui que eu consigo lembrar rápido, o Defray 777, o Lockbit 2.0, adversários locais aqui, brasileiros, né, mas muito adversários também financiados por nação-estado. A gente trabalhou, você pode imaginar toda a range ali, né, de hacktivismo, que foram poucos casos, mas tiveram alguns, né, cybercrime, crime cibernético, e até nações-estado, né, ou seja, grupos financiados conhecidamente financiados por nação-estado. Então tiveram uma variedade grande aí de adversários. Excelente, André, obrigado aí pela sua excelente, né, apresentação, como que explica brilhantar o nosso início do CISO Fórum Brasil 2022. Né, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais aí sobre o André, não esqueça de estar indo no perfil aí que a gente tem na plataforma para conhecer um pouco sobre ele, entrar em contato, fazer network e aprender um pouco mais sobre essa experiência e sobre esses casos que ele trouxe para a gente. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado a todos aí. Pessoal, voltaremos em alguns minutos para a nossa próxima palestra, que vamos falar um pouquinho sobre o tema gestão de risco e continuidade de negócios. Voltamos já já.